quando a gente fala que volta a qualquer momento, é qualquer momento mesmo, né, E ainda Voz do tem Além? gente que não leva a sério, né? Pois é, gente. Pra você ver como é que é. Tamo aqui pra falar sobre o Big Brother Brasil, acontecimentos agora na parte da manhã e da tarde desta Sim, segunda-feira. deu uma movimentada ali, né? Nas É. coisas. Teve ação, Teve. emoção, Sim, teve desfile. E teve o assunto que reverberou aí, que foi tratado durante a madrugada. Aliás, a gente postou um vídeo sobre, que é aquele assunto dos corpos das meninas, comentado por outros meninos ali no quarto do líder, Rodriguinho, Lá. Nizam. Volta à tona. Sim, lá no começo do programa. O Lucas Henrique que fala pra Yasmin sobre. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista esse vídeo pra depois vir pra esse, porque agora a gente vai comentar o que aconteceu depois disso. Depois que todo mundo da casa acorda, como que isso reverberou dentro da Sim, casa. Porque o gatilho voltou e voltou com tudo, Exatamente. né? Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoca, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. Se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente tá rumo ao 100k, né, Olha Voz que do Além? delícia! E vai ser um prazer ter você com a gente. Sim. Hoje a gente teve aí, na verdade foi ontem, mas a gente não comentou, só pra pontuar, a Giovana agora não tá usando mais muleta e nem tá usando mais, agora é um solado só, É né? uma papete. É. Papete do Seninha. Parece que ela vai Não ter é? que ficar mais 2 semanas com esse é tipo um calçado ortopédico, um solado, Eles dizem né? que é um solado, 2 Mas ou 3 assim, semanas. já tá melhor, porque agora ela não precisa usar muleta, nem Sim. aquele que cobre o tornozelo, né? Mesmo todo. o pé dela ainda tá. Ela mostrou hoje à tarde, o pé dela tá bem inchado ainda, né? Aham. Mas ainda, pelo menos tá melhor. Já tá melhor. Tá melhor. Já tá caminhando aí pra ela poder fazer as outras atividades Sim. também, provas e tudo Fica mais. mais tranquila, É. né? Hoje a gente teve uma conversa de Rodriguinho com MC Bin aí no quarto do líder, no quarto gnomo, que foi o seguinte, onde o MC Bin vem falar pro Rodriguinho a conversa que ele teve com o Davi. A gente também comentou no último vídeo que o Davi chega pra ele pra falar que tá desconfortável com a aproximação do MC Bin. E Sim. aí o MC Bin, ele meio que faz uma conclusão sobre o jogo do Davi a partir da conversa que eles têm e da maneira que ele vê como o Davi tá se portando na casa. Ele comenta sobre a conversa e fala o seguinte: ele joga pras pessoas verem. Então, ele fala com você pra você ser o cara ruim da situação e não ele. Porque você falou que vota nele e ele faz o quê? Ele joga com o público, te assistindo, com aquela atitude de uma boa pessoa, um bom samaritano. E aí é interessante falar só que assim, MC Bin, se você tá no programa e não joga, porque todo mundo ali joga com o público. Não, você tem que jogar com o público, né? Não é. Quando ele tá conversando com o Rodriguinho, inclusive, é uma maneira de jogar com o público. Sim. Porque se ele ficasse com essa ideia só na cabeça dele, a gente Sim. aqui fora não saberia o que ele tá pensando sobre a conversa. Exatamente. Né? O que eu acho que ele tá falando é que eu acho que o Davi, talvez ele se destaque muito nisso. A gente até falou no vídeo anterior, Aham. né? Que a Lani, não sei se foi no vídeo anterior ou algum Alguns passado. vídeos atrás. A Lani, Beatriz e Davi, eu acho que pra mim dão aula de como se comunicar com o público. Eles sim. são muito bons Eles nisso. repetem muito as mesmas coisas. Sim. De alguma forma isso fica marcado pro Sim, público, usam os né? chavões, Sim. né? E o que a gente fala é que todo mundo que tá lá dentro, ninguém é inocente, todo mundo tá pro jogo. E esse é um artifício. Na verdade, eu não acho que é um artifício. É o próprio jogo. É um jogo falado. É. Então você precisa falar o que você tá sentindo, o que você tá Sim, pensando. E eu não vejo sujeira nisso, sabe? Também não. Eu acho que é um jogo limpo, Também assim. não. É. Aí depois, ele comenta que depois, o MC Bin fala que depois da treta que o Davi teve com a Denisiane no caso dos limões, ele chamou o Davi pra brincar, começou a se aproximar e ele diz que é o que o Davi faz e fez com o Lucas e com o Rodriguinho. Ele faz isso quando ele tem treta com alguém. E aí o MC Bin diz assim, aí ele se sentiu incomodado. Quando você faz o jogo dele em cima dele, ele não sabe como reagir, ele se incomoda. Eu achei interessante essa visão do MC Bin. Porque é meio que, na visão dele, ele jogou o mesmo jogo que o Davi faz. Sim. De tipo, ter uma treta com alguém e depois conversar com a pessoa, brincar Agir e tudo como se nada mais. tivesse acontecido. E aí ele diz que o Davi se incomoda. Então, se ele percebe isso, isso pode ser alguma coisa que ele guarde pro jogo Sim. pra poder fazer mais com o Davi, porque ele percebe que o Davi se sentiu incomodado. É uma boa jogada, né? É. E aí o Lucas, o Bin e o Rodriguinho mais tarde combinam aí, eles falam que não vão cortar mais cabelo com o Davi. Olha aí, que dia Não que é vão hoje? cortar. Que Hoje, dia que é 19. Dia 19, à tarde do dia 19. Falaram. Vamos ver até quando que vai durar, Falaram que como, na visão deles, eles percebem que o Davi usa de algumas coisas que ele faz pra casa, Sim. pra poder utilizar no jogo dele, eles querem evitar isso. E é a primeira vez que eles falam isso? Não. Só pra constar Já aqui. falaram várias vezes, quando o cabelo cresce, todo mundo entra Vai na lá fila pra cortar, cortar. né? Ok. E aí a gente tem também a Fernanda e a Pitel
Pitel conversando. A Pitel hoje, quando ela acorda, ela vai pro raio-x, ela pede votos pra Fernanda, fala que ela sabe que a Fernanda tá indo com um casal e que isso pode pesar muito, e ela pede os votos. E aí a Fernanda fala pra ela assim: a gente tá vendo que tá havendo uma enxurrada de coisas sobre mim e não tem como não se abalar, amiga. Você não tem noção de como eu tô me sentindo, é muito difícil. E aí a Pitel vai e fala assim: e uma pessoa que dormia com você, brincava com você e aponta pra cama, onde o MC Bin dorme, porque o MC Bin votou na Fernanda. Sim. E aí a Fernanda fala: é o Judas do quarto. E aí é interessante perceber, porque depois, com a própria Pitel e também com o Michel, a Fernanda ali no quarto vai falar algumas coisas que é sobre isso que a gente tá falando, sobre o jogo falado. Ela tá... Claro, ela tá aí no paredão, ela não quer sair. Sim. E aí ela usa um artifício que ela ainda não tinha usado. Ela deixa pros quase 42 do segundo tempo, Que é né? usar que ela tá sendo meio que excluída e perseguida pela casa. Sei. Ela fala assim, ó... ela fala que ela tava tendo uma vida que tava começando a ficar boa aqui fora. E ela fala: e aí vem pra cá pra quê? Pra ser odiada da edição? Sério, eu nunca me passou pela cabeça de eu ser a rejeitada da casa. Nunca. E aí ela fala que ela se abriu com a Vanessa e a Vanessa votou nela no mesmo dia. Que ela também se abriu com o Bin também traiu ela. E ela fala assim: como é que eu interajo com as pessoas que querem votar em mim o tempo inteiro? E aí, gente, é claro, né? A gente sabe que quem se excluiu o tempo todo foi a Fernanda. Nesse ela, caso aí, o tempo inteiro, que falava mal das pessoas, que não queria conviver com aquelas pessoas, Sim. que não queria participar daqueles jogos, fica se excluindo o tempo todo junto com o Rodriguinho. Aí a internet às vezes pontua: ah, mas com o Davi fizeram não sei... Gente, mas pode parecer... eles estão falando ali sobre exclusão, mas é diferente. Sim. São casos diferentes. São não casos cabe diferentes. pegar o caso do Davi e querer comparar com o da Fernanda. Não, e nem com ninguém, né? Não Porque dá. cada história, Cada cada caso é um trajetória vai caso. tendo. E no caso da Fernanda, ela verbalizou isso durante muito tempo. Sim. O Rodriguinho ainda faz o político de conversar com Yasmin, com Sim. Vanessa, vai no grupo Fada, abraça a Lani, fala: olha, eu tenho um carinho muito grande por você. A Fernanda não faz esse jogo, que é um jogo que ela considera falso. E assim, Ela não faz questão, ela não né? faz questão. Sim. E sim, pode ser considerado um jogo falso, mas isso também não tira o fato dela ter se excluído das pessoas. Então ela vir com esse discurso agora, assim, faz parte do jogo. Ela tentar colocar isso pro público ver, mas eu acho que o público não vai comprar porque a gente assistiu. Não, e porque a gente também sabe que todo mundo sabe aqui, gente. Vamos concordar. Fernanda é academia e quarto. Academia e quarto, academia e quarto. Só hoje que teve Quarto gnomo, porque ela não vai em outro quarto. É o quarto do líder, às vezes, quando tem alguém que é do mesmo time dela lá. Sim, hoje teve umas dinâmicas na casa que a gente vai falar já já, que vocês vão surpreender, porque Fernanda participou. Participou. Olha aí. Exatamente. E aí hoje a Yasmin, como a gente disse no vídeo anterior, ela acorda aí chorando, a Vanessa consola a Yasmin, e a Vanessa fala pra ela: você vai deixar ele entrar na sua cabeça? E a Yasmin fala: já entrou, é que são questões minhas, já entrou. Em relação à conversa que retorna aí sobre as falas do Nizam, que é o Lucas que leva essa conversa, que ele ouviu do Rodriguinho, né? Só que aí a gente também questionou, que é uma coisa que fica aí no ar, por que o Lucas trouxe essa conversa pra esse momento? Agora. Por que ele fala isso só agora? Que é uma questão aí que as pessoas não entraram tanto. Não. Mas vai ter gente comentando sobre isso daqui a pouco. Eu acredito, né? Sempre tem um que pega um vídeo do nada, Não, que ninguém tava vendo. tem gente comentando ali dentro da casa. Tá. A gente vai chegar daqui a pouco nisso, sobre as pessoas terem notado que esse assunto vem à tona do nada. Sim, eu achei que talvez tivesse alguma fala do Lucas antes dele falar isso, sabe? Não. Antes dele chegar pra Yasmin, ele pode ter comentado alguma coisa. Não Vamos sei. dar o tempo, vamos porque observar. se ele tivesse falado, vai aparecer. Mas por enquanto parece que o assunto veio do nada. Né? Aliás, o Lucas, que durante a madrugada movimentou bastante as fofocas aí na casa, muito, né? E ele não para de falar de Michel, cara. Dá licença. Exatamente. Tô quase abrindo o áudio pra poder falar com ele, pra E aí? ser mancol. Não, como vai abrir áudio com o Lucas? Vai gastar o seu crédito? Você tem crédito igual Felipe, mas eu não aguento. É só ligar o pay-per-view que você vê ele falando de Michel no ao vivo, exatamente. Cara. Pelo amor. Eu espero pelo menos renda uma treta, fica só falando, mas não vai pro embate, aí não adianta, não é verdade? Não vou nem colocar expectativa. Aí teve o quarto Magia comentando ainda sobre a Fernanda. A Yasmin fala: se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque. E eu tô achando que ela vai voltar. A Vanessa também acha que a Fernanda vai voltar. E a Yasmin diz que ela não acredita que seja um paredão de grupo contra grupo, como muita gente vem falando. Sim. Ela acha que é um paredão individual, que se a Fernanda sair é pelas
atitudes dela. Sim, tem até uma hora que ela acha que o Matheus vai sair, né? É. Olha, É. Yasmin, leitura de jogo. É. Tá péssimo. E ela tá achando que a Fernanda vai voltar e ela vai ficar em choque se a Fernanda voltar. É. Aí a gente tem uma conversa também ali de Lucas, Rodriguinho, Bin e Matheus na cozinha, que é uma conversa, gente, que a gente já vem observando há algum tempo. MC Bin sempre apertando aí, falando o tempo todo que ele joga sozinho, e Rodriguinho sempre falando que joga em grupo, mas que ele joga sozinho também. Sim. E aí os dois meio que ficam competindo sobre quem joga sozinho. É quase que quem isso. é o alfa do jogar sozinho, né? O Rodriguinho comenta sobre agora que tem os times, ele acha que seria legal ir um de cada time pro paredão. E aí ele fala, aí tem jogadores que são sozinhos, que é ele. Aí ele aponta pro Bin. Eu não sou, mas eu sou. Aí o Bin fala pra ele, mas você tem um grupo, claramente, né, declarado. Ele fala, eu tenho, mas eu não faço o que querem. Às vezes, você sem grupo, Bin, vota mais com o grupo. Ontem, por exemplo, você votou com a galera toda, porque o Bin votou na Fernanda, que recebeu 10 votos. Aí o Bin fala assim, não, eu votei porque a pessoa, no caso a Fernanda, falou que ia votar em mim. Aí o Rodriguinho diz, eu votei sozinho ontem. Sozinho. Acho que ninguém votou como eu. Ele acha que só ele votou no Davi. A jogabilidade, ó, maravilhosa, Porque né, ele Rodriguinho? acha que essa coisa tá aqui fora muito dele jogar com o Davi, sendo que o Michel também votou no Davi. Ontem o Davi recebeu 2 votos, não foi só de Rodriguinho. Olha, mal sabe ele, cara. E aí acontece, então, a conversa que a gente tava mais esperando, que é a conversa com Rodriguinho e Yasmin sobre a questão das falas que aconteceram no quarto do líder. E veio surpresa aí? Não veio surpresa, sabe por quê? Porque o Rodriguinho, de alguma forma, ele vai lá e desmente, falando que ele não tava junto na hora dessa conversa. Mas o que me surpreende, apesar de tudo, é o nível da cara lavada. Gente, É. é muito grande o nível da cara lavada. Aí você pensa, tem gente falando assim, eu acho que o Rodriguinho não acha tão sério o que ele falou. Mas ele diz que ele não se lembra de ter participado. Não lembro. Olha o que ele diz. Então eu vou te falar uma parada, ele diz pra Yasmin. Eu tenho certeza que eu não participei desse assunto. A Yasmin fala, pode ser. Aí ele fala, eu tenho certeza absoluta. Porque, cara, eu não sou moleque, né? Se eu tô vendo alguém falar alguma coisa, você fala, ô gente, como uma coisa muito menor que já aconteceu aqui, e eu falei, você não tem noção do que você tá falando? Tá louco? Aí a Yasmin fala, pode ser. Aí ele continua, eu não me lembro de ter participado de um assunto pesado. Eu sou casado. Então, peraí. Então ele começa a conversa falando que tem certeza. Que ele não participou do assunto. E no meio ele fala que não se lembra. Que ele não se lembra. Não, e ele fala que ele nunca participou. Ok. Aí tá ele bom. diz assim, eu sempre falei isso até pras meninas do quarto. Quando o Pisani falava que tinha vergonha. Você lembra disso aí? Eu não me lembro de ter participado desse papo. Aí a Yasmin lembra que o Pisani falou pra ela. O Rodriguinho e eu não comentamos nada. Segundo a Yasmin, foi isso que o Pisani disse. Ele falou isso, disse ela. Só que a parada dele era ele não ter se posicionado. Até que no discurso de saída o Tadeu falou, você poderia ter se posicionado. E aí a Yasmin vai e faz ela se coloca aí no lugar do Pisani e diz o seguinte, esse negócio dele não se posicionar, eu entendo ele. Tem coisas que são tão absurdas que você fica pensando, eu não vou nem responder essa merda. Aí o Rodriguinho fala, quando eu vi qualquer assunto desse tipo, eu falava, tipo, onde quer chegar com esse assunto? Você tá sendo filmado, tá achando que a pessoa não vai saber que falou nada? São umas coisas muito ridículas. Só que é o seguinte, eu acho que só se foi isso que você tá falando. A pessoa falando isso, ela também fala em outros lugares. Aí a Yasmin fala, lógico, tá falando pro Brasil todo. Qual a diferença de falar no meio da casa? É muito burro, cara. O Brasil pode saber. Aí o Rodriguinho vai falar pra ela que não é pra ela se preocupar com isso e ele sabe que ela fica triste. Aí a Yasmin pega e fala assim pra ele, me contaram a versão leve. Aí o Rodriguinho dá uma risada assim, sem graça, e diz assim, cara, você é uma personagem muito legal. É isso que ele fala. Uma personagem. Ai, cara, você é uma personagem muito legal. Só tem esse ponto aqui, que a Yasmin comenta com ele, que o Pisani fala pra ela que o Rodriguinho... O Pisani fala assim, o Rodriguinho e eu não comentamos nada. Eu acho que eu não lembro do Pisani ter falado isso não sobre o Rodriguinho. Ah, talvez tenha falado. Talvez tenha falado. A questão mas eu toda não lembro, é não. que o Rodriguinho que fala que nunca participou, que não lembra, que ele é casado, que ele não tava junto. Ele não é moleque. E que se por um acaso ele tivesse participado, ele estaria falando ali no meio, falando com as pessoas, não é pra falar sobre isso. Sim, ele estaria comprando a briga. Afinal de contas, Rodriguinho tá sempre comprando a briga de todo mundo, né? E aí ele também
também comenta sobre a Fernanda. Ele fala que a Fernanda não faz questão de trocar ideia com as pessoas da casa, o que é uma verdade, e que ele disse pra Fernanda que se ela sair, ele vai ter que, o pessoal do Gnomo vai ter que recalcular a rota, porque estão fazendo alguma merda, e que se ela ficar, tá tudo certo, vambora. Então o Rodriguinho aí, mais uma vez, negando a participação dele na questão da Yasmin. E eu acho que agora esse assunto vai morrer dentro da casa. Porque é um assunto que retoma aí quando o Lucas fala sobre o que o Nizam falou, né? E aí o que tinha pra fechar era se o Rodriguinho admitisse ou se alguém apontasse que o Rodriguinho estava. É verdade. Como as pessoas já saíram, os meninos já saíram que estavam no quarto, que é o Pisani e o Vinícius, que estavam junto com o Nizam e também com o Rodriguinho nega e agora basta a gente esperar a saída de Rodriguinho pra ele ver o próprio vídeo, lá com a Thaís Versosa e com a Ana Maria. Esse era eu? Não! Inteligência artificial. Inteligência artificial. Ou a saída de Yasmin Brunet vendo o vídeo e vendo que Rodriguinho estava junto. Só que aí o mal de tudo é que a gente não vai ver. Não vai. Não vai porque ver a gente o desfecho das A histórias. gente vai ver a cara, mas depois os stories vão contar. Porque a Yasmin, lembra que a Yasmin falou? Se eu descobrir, eu acabo lá fora. Lembra que ela falou um tempo atrás? Sim. Eu acho que ela não vai deixar isso barato, não. Justo ontem que Vanessa e Yasmin deram pra elogiar Rodriguinho. Elogiam sempre. Eles estavam ali e falavam que o Rodriguinho deve ser muito querido pelo Brasil. Botaram a moral dele lá em cima. Ele falava, não, para, eu não sou tudo isso, não. Exatamente. E elas, não, Rodriguinho, você é muito fofo. Só você que não sabe disso. Exatamente. Olha aí como é que é a vida, tá? E aí Vanessa Camargo, como uma amiga de Yasmin, ela resolve fazer, ela vai indo em várias pessoas porque ela tem a ideia de fazer um desfile, que é um desfile de imperfeições perfeitas dos corpos. Sim, pra começa a fazer animar uma procissão aí pra pegar todo mundo da casa, né? Ela vai pra animar Yasmin. Então ela vai, conversa ali com o pessoal, depois ela vai no Gnomo, ela vai no Fado, ela vai conversando e todo mundo vai topando participar. A gente já vai chegar sobre o que aconteceu em relação a esse desfile e outras coisas que aconteceram também com o Davi, com o Rodriguinho. Mas antes, eu vou só aproveitar aqui um momento pra poder agradecer a mensagem que foi enviada pela Thali. Thali que falou assim que queria contratar os serviços de vidência do Voz do Além. Eita! Ela pergunta, será que eu arrumo esse ano um amor pra chamar de meu Voz do Além? Sim. Thali. Thali é nome com quatro letras. 4 é meu número da sorte, então você vai conseguir, tá? Essa é a conexão do nosso Walter Mercado aqui. Tá bom? Ainda é fevereiro, meu amor. Que isso? Que isso? Vamos tratar o ano como se o ano fosse terminar semana que vem? Não. Ainda tem chão aí. Mas eu vou te dizer uma coisa. Às vezes o amor pode estar do teu lado e você que não tá de olho aberto. Eita! Então abre esse olho. Se tiver com dificuldade de enxergar, bota um colírio. Vê aí o que tá na tua frente, tá? Que você não tá querendo enxergar, porque eu sinto que já tá aí. Eita! Já tá aí, pega o que é teu. E aí a Thali fala que ama o nosso trabalho e acompanha desde o Temaki Chernobyl, lá do outro canal que a gente tem também de comida. Muito obrigado pela mensagem. Obrigado. E se você também quiser pedir aí ao Voz do Além pra falar sobre o seu futuro. Consulta, né? Tipo uma consulta, assim, uma consulta. Você pode apontar a câmera do seu celular se estiver assistindo pela televisão aqui pro QR Code, mandar a sua mensagem também, contribuir com o nosso trabalho. E se estiver assistindo pelo próprio celular, né, pela TV, você coloca aqui. Se estiver assistindo pelo celular, no primeiro comentário fixado tem o link ali, a gente vai adorar receber a sua mensagem. Manda sua pergunta aí pra mim e saiba que eu respondo na lata, hein? Responde. Depois não vem falar, Voz do Além, eu não gostei da resposta. Mas meu amor, sou sincero. É o jeitinho dele, gente. É o jeitinho dele. E aí a gente tem, então, essa hora, que é uma hora muito interessante. Porque tá a Pitel ali, tá a Raquel e o Michel. Já tinha passado a Vanessa Camargo falando sobre o desfile. E aí a Pitel vai e relembra o assunto. Ela fala assim, eu acho que essa conversa que tirou os meninos aqui de dentro. A Pitel diz. E aí a Raquel concorda, fala que a Giovana também chegou a essa conclusão. E aí a Pitel vai e questiona, como é que essa conversa volta? Aí a Raquel fala, diz que alguém contou pra ela ontem, pra Yasmin. Aí a Pitel fala, mas pra quê? Por quê? Que é também o que a gente tá questionando aqui fora, por quê que o Lucas conta agora essa conversa pra Yasmin. Nesse momento. E aí, o que acontece? Eles estão conversando ali, e aí o Michel fala assim... Aí a Pitel fala, eu não sei, mas por que nasce novamente essa conversa? Pra quê? E aí o Michel, ele fala o seguinte, eu não sei se eu tô muito pilhado, mas é o seguinte, eu tô pensando, eu acho muita coincidência ter vindo agora no paredão que a Fernanda está pelo que ela fez. Lembra que a Fernanda já teve uma questão com os corpos também, quando ela critica a Alane naquela briga? Sim, lá na aí academia. ele vai falar, acha que não?
Aí a Pitel fala, pelo que a Vanessa falou lá no quarto, parece que foi o Rodrigo que resgatou essa conversa. Sim. Só que não foi o Rodrigo que resgatou, foi Não, o Lucas. Foi o Lucas. Né? Conforme a Vanessa vai passando aí pela casa, o negócio vai reverberando e todo mundo o assunto volta à tona, né? Sim. Tem a parte que ela vai lá no quarto da Fernanda, chamar a Fernanda. Aí a Fernanda fala, gente, voltou esse assunto do Nizam lá de trás. Quando foi que a Yasmin ficou sabendo? Uhum. Depois, já no outro momento, já tá a Giovana falando lá no quarto fadas, do outro lado da casa. Gente, quem contou essa história pra Yasmin? Deve ter sido o fofoqueiro do Bin. Olha só como é que as Todo mundo coisas, tentando como entender como que essa história retoma. Sim. Assim, sem uma... do nada, né? Sim. De alguma forma. E aí a Giovana continua. Quem foi que desenterrou isso, gente? Caramba, mano. Todo mundo sabe que essa P de assunto mexe com mulher, já que ela é atacada há anos na internet. Eu vi mal ela hoje por causa disso. Aí depois tem essa conversa aí deles a Pitel e o Michel conversando. Ali na sala com a Raquel. Aí a Pitel também pontua que a autoestima é essa que esses homens estão achando que podem falar do corpo dessas meninas. Aí o Michel fala, mas independente de autoestima, isso não tem que sair da boca de ninguém. Uhum. Enfim, o negócio vai crescendo aí de uma tal forma que vão aparecendo outros boatos. Outras coisas assim que são pinceladas, mas de uma forma muito, muito rápida ali por algumas pessoas. Tem uma hora que a Fernanda ela dá a entender que o Bin já falou pro Buda que também já comparou os corpos das meninas em outra ocasião. O Bin fala que o Buda também já comparou os corpos das meninas em outra ocasião. O Bin fala que o Buda? Sim. Que o Lucas? Sim, que o Lucas já comparou os corpos das outras meninas, só que numa outra ocasião. A Giovana também encontra que o Luigi, lembram do Luigi, que foi eliminado já tem umas 3 semanas? Ela falou que o Luigi também já tinha deixado escapar que os solteiros da casa já tinham posto ela, Giovana e Isabelle como as mais bonitas da casa numa espécie de ranking. Então isso já era uma coisa... eles dizem que isso já... dá a entender que isso já era uma coisa usual, entendeu? Entendi. Só que talvez não tenha repercutido muito aqui fora, não sei. Mas também tem que ver se aconteceu realmente. Porque exatamente. Lucas é uma pessoa que tá sempre se posicionando muito em relação a isso. Vamos ver se essas fofocas ainda rendem. Sim. E aí acontece então o desfile, que é esse desfile que a Vanessa comentou. As pessoas colocam biquínis e sungas, ela fala para as pessoas colocarem. A Yasmin vai filmando o desfile e as pessoas vão desfilando e falando sobre isso que a Vanessa chama de imperfeições perfeitas dos corpos. A Yasmin ficou muito emocionada com tudo, ela agradece todo mundo e ela fala, gente, muito obrigada de verdade por dificultar a minha decisão de voto. Vocês são todos absurdamente maravilhosas e vocês também, meninos, são absurdamente maravilhosos. E aí ela fala sobre ela ter certeza que todo mundo ali passa por essa pressão absurda de ter um corpo que não é de verdade. Ela fala que lá aqui fora ela editava muito as fotos dela, que incomodava muito quando falavam do corpo dela. E aí ela fala assim, eu já tive anorexia, eu tenho compulsão aqui, que vocês veem eu comendo aqui igual a não sei o que. Nunca estou satisfeita porque é um vazio que nunca é preenchido na verdade. E eu não aguento mais ouvir o que os outros falam do meu corpo e deixar isso me definir. Então, de alguma forma, todo mundo se reúne, fala sobre isso. Todo mundo desfila. Rodriguinho também desfila. Até a Fernanda, que fica muito no quarto e às vezes não participa de coisas assim coletivas. Todo mundo vai ali e desfila enquanto ela vai filmando. Gente, Fernanda tá participando. Fernanda tava lá e você vê que ela tava disponível, sabe? Tava todo mundo assim, eu não senti ela fazendo uma coisa forçada, sabe? Me parece tipo, que vou não. fazer um VT, alguma coisa assim, sabe? O Rodriguinho também estava lá, né, gente? O Rodriguinho foi quem falou sobre, também participou do desfile, que segundo ele não lembra ele nunca falou sobre. E inclusive essa fala aí que ele diz não lembrar, Rodriguinho, vou refrescar a sua memória aqui. Tinha relação também com o fato da Yasmin ter falado sobre essa compulsão alimentar e ele falar que ela comia demais. Também que tem ela só tá esse com um fato, corpo assim né? porque ela come demais. Ele falou isso. Tem esse fato também, lembro. né? E aí o Rodriguinho e o Matheus se reúnem ali na área externa pra poder comentar sobre isso. Porque o Matheus transitava também no quarto do líder nessa época. Ele tava próximo ao grupo ali. Se eu não me engano, o Matheus não estava no momento que falam do corpo da Yasmin. Sim. Eu acho que era Vinícius
Vinícius, Pisani, Rodriguinho e Nizam. É. Só que aí o Matheus lembra que ele estava quando falaram da Vanessa Lopes. E aí ele fala sobre isso. Ele fala assim: aquele dia que aconteceu da Vanessa Lopes, que eu me posicionei. Aí o Rodriguinho fala: sim, que a gente até falou assim. Eu falei: gente, é o trampo dela. Então não foi, né? Por isso que eu pensei: a gente não tava no quarto. Então o Rodriguinho se coloca aí como uma pessoa que também não estava no quarto no momento que foi falado sobre a Yasmin. Né? Será que o Rodriguinho tá achando que essa situação da Vanessa foi a mesma da... Não, eu acho Não. que ele quer falar que ele participou, ele e o Matheus, da situação da Vanessa. Eles estavam nesse momento. Tá. Mas o da Yasmin, eu acho que ele dá a entender que ele não tava no quarto. Tá. Aí a gente tem, então, um abraço aí, choro. Cantaram Maria Maria, do Milton Nascimento, que foi Pitel e Fernanda. Elas Sim. se emocionaram agora. A Pitel fala: para de se despedir de mim. A Fernanda meio que fala pra ela que gostou muito de conhecer ela. Eu É achei meio que uma bonitinho. despedida. Eu achei bonitinho. É meio que cara. mas aí me dá muito a entender que eu acho que a Fernanda realmente, ela acredita que ela vai sair. Sim. E talvez ela desista um pouco do sincerão, que foi o que você trouxe. Exatamente. Ela né? disse que ela não tá mais com medo do paredão, que ela já aceitou que esse vai ser o destino dela. E ela diz assim: aqui não é quem eu sou de verdade. É programa, é TV, é entretenimento. A graça do povo brasileiro que chega cansado do trabalho e quer ver alguma coisa pra falar mal. Não dá pra ter controle desse enredo. Não posso colocar meu futuro nas mãos de uma direção ou de um povo brasileiro. O meu destino sou eu quem faço. Eu não tenho como cobrar e pedir ajuda do povo brasileiro dizendo que minha vida depende deles. Minha vida depende de mim. No final, sou só eu. Eles sabem o que eles querem ver dentro de casa. E aí, então, tem essa conversa entre as duas. E as duas se emocionam e cantam aí a música. Sim, E ficam ali ela no gramado, fala, né? Ela fala: o meu presente do programa é você. A parte mais bonita é ter encontrado você nesse Brasilzão todo. A Fernanda fala pra Pitel. Eu achei bonito, cara. Porque pelo menos é uma amizade sincera. Apesar de tudo, a amizade das duas é uma amizade sincera, sabe? Eu acho que a Pitel é muito leal a Fernanda. Se fosse Sim, eu, dentro você de um jogo, uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, eu já tinha falado: ó, meu amor, já tentei te alertar várias vezes sobre várias falas problemáticas. Se você quer ficar aí dentro desse lugar e não quer melhorar, tô rapando Sim. fora, que eu te conheci não tem nem um mês, entendeu? eu falaria. Mas apesar disso, você vê que foi uma amizade que foi construída organicamente, sabe? Sim, assim, não teve uma forçação de, vamos jogar junto, sabe? Uhum. Uma coisa assim. E aí a gente tem o Rodriguinho, que sai da academia quando o Davi chega. Ele tava ali na academia fazendo, tava malhando, ele sai e aí ele comenta com o MC Bin. Ele fala assim que o Davi suga a energia dele. Ao mesmo tempo, o Davi fala pro Matheus lá dentro que ele fala que é sobre a energia ruim do MC Bin. Então tá Rodriguinho falando sobre energia ruim de Davi, Davi falando sobre energia ruim de MC Bin, e o Davi também fala que ele sabe que o Rodriguinho votou nele. Ele diz o seguinte: Sim. ele é a única pessoa aqui na casa que vota pra me tirar. Se eu for líder, eu indico ele. Então, parece muito que pode ser que se Davi pegar o líder, ele fala inclusive até do monstro, ele vai indicar o Rodriguinho aí. Então, quem quiser ver Rodriguinho fora, pode ser uma chance. Mas ele diz que é só nessa oportunidade, né? Só quando ele tiver que ser certeiro. Porque, como vocês sabem, quando o líder indica, a pessoa não vai pro bate-volta. Ela vai direto pro paredão. Então, o que ele quer é essa oportunidade, né? Hoje, na casa, eles tiveram uma ação aí de duas marcas. Não vou nem falar o nome, porque a própria batata frita e a própria cor já entrega. E eu fiquei com uma vontade de comer batata frita. Comeram foi muita batata frita. Vamos agora, então, pra gente poder falar sobre a enquete. Vamos atualizar. Que a gente fez uma enquete. Se vocês não viram, depois vocês dão uma olhada ali na aba comunidade aqui do canal. A nossa enquete foi postada assim que a indicação aconteceu do paredão. Já tá aí com 26 mil votos. E tá pra Fernanda sair com 61%, Denisiane com 35% e Matheus com 5%. Deu uma caída da Fernanda, não deu? Não deu uma diminuída, não? Acho que tava 64 ou 65, né? Eu acho que aumentou da Denisiane um pouco. Sim. E aí a gente, quando vocês votarem, não esquece de dar o like também. Deixa o like, porque ajuda bastante. Vamos observar ali 26 mil votos. Isso. E 1.000,7 votos, cara. 1.7 mil curtidas. Curtidas. 26 mil pessoas. Inclusive sobre esse vídeo, gente. Se você tá assistindo, curte o vídeo. Porque é a maneira que você tem de ajudar o nosso trabalho, do YouTube entregar mais os vídeos, né? Não custa nada, Não custa. de graça. Inclusive, se você quiser dormir hoje cedo, não quiser
quiser ver sincerão, tá achando que não vai dar em nada, pode ficar tranquilo que depois do programa a gente grava, amanhã você acorda e já tem aí tudo o que aconteceu nessa noite durante o programa. Bem é isso, Voz da detalhado, Lenda? é isso, né? Então a gente volta o quê? A qualquer momento. Um beijo.